Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Diácono João Paulo, iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição número 10, que será lecionada dia 5 de junho de 2022. Somos gratos a Deus por você ter permitido nós adentrar ao teu lar, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver assistindo esse vídeo, que Deus possa te abençoar, você e a sua família. E o tema dessa lição vai ser Nossa segurança vem de Deus. O texto áureo, ele nos ensina assim: E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer graça e paz, meus queridos e amados irmãos. O Diácono João Paulo iniciando mais uma pré-aula. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos inscritos no nosso canal, aqueles que têm cada dia mais fazendo parte dessa nossa família. Então Deus abençoe o teu lar, o teu trabalho, a tua empresa, aonde você estiver assistindo, que Deus te abençoe. A lição que nós vamos ministrar hoje é a lição de número 10, que será lecionada dia 5 de junho de 2022, com o tema Nossa segurança vem de Deus. Texto áureo. E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, seu verso 15. Verdade prática. Não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Já vai anotando aí um caderninho com uma caneta. Vamos estar citando bastante versículos bíblicos que vai agregar e enriquecer a tua aula. Já quero citar aqui uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, seu capítulo 15, verso 19. Eu quero destacar aqui já na verdade prática, esperança e, e esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então a esperança aqui, o que o versículo 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer, ó, se, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. Então, essa lição ela vai falar bastante a respeito de onde está a nossa confiança, onde está a nossa esperança. Então, nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, falando se nós esperarmos ou tiver uma convicção só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Ali Paulo estava o quê? Ele estava ratificando e mostrando a importância que tem o céu, que o céu ele é mais excedente do que essa terra. Nós sabemos que a nossa vida nessa terra ela é passageira. Ela Salomão, alguns Salmo, Eclesiastes vai citar muito a respeito que a vida nossa nessa terra ela é muito passageira. Ela é comparada a igual uma folha que ela rápido ela cai no chão e rapidinho ela seca e murcha e some. Então nós vamos ver que a nossa vida nessa terra ela é muito passageira. Então, na verdade, prática que nós já falamos de 1 Coríntios capítulo 15 e seu verso 19 falando que não devemos ter esperança só nessa vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo 6, seu verso 19 ao 27, que vai dizer: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será o que? Tenebroso. E se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas?
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valores do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, Mateus capítulo 6, seu verso 19 a 27, nós vemos aí Jesus ele dando esse sermão. Já vamos já para a introdução. Eu quero já ler aqui um pequeno trecho da introdução dizendo: tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. O dinheiro, gente, ele é muito bom quando ele é nosso servo, mas quando o dinheiro ele torna o nosso Senhor, começa a complicar a nossa vida espiritual, porque começamos a dar mais importância no material e esquecendo daquilo que é espiritual. A palavra, Jesus mesmo disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós vemos aqui já na introdução que não era a intenção de Jesus falar que ter bens materiais é pecado. Nós vamos ver que o que Jesus queria mostrar é a avareza, é a prioridade excessiva na vida financeira mais do que espiritual. Nós não podemos focar demais naquilo que é material e esquecer o que é espiritual. Porque eu lembro que nós falamos ali na verdade prática, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos aqui falando se esperarmos só nessa vida, nós somos mais do que miseráveis. Então nós não podemos colocar o nosso coração só nisso aqui que é terreno, mas buscar as coisas que é celestiais. Que Jesus depois ele vai falar onde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não consome, não estraga. Então nós vamos ver que as coisas celestiais, ela é algo eterno, ela é algo mais duradouro do que essa vida passageira. Então já vamos já para o primeiro tópico, no seu primeiro subtópico, dizendo uma conciliação impossível uma conciliação impossível. Então o primeiro subtópico diz riqueza do céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos e nem pela soberba deste mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens,
e servir a Deus e a mamão, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nosso coração não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Quero deixar aqui já algo para enriquecer a tua aula também, que se encontra em 1 João, seu capítulo 2, versículo 15. Vamos ver que tem algo ali que vai agregar a tua aula, vai trazer ali algo que vai enriquecer a aula sua diante ali do teu aluno. Então, ali seu 1 João 2,15, que vai dizer, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há, versículo 16, no mundo, que é a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que é impossível eu servir ao amor excessivo, à riqueza e servir a Deus. Por quê? Quando nós amamos a riqueza excessivamente, nós vamos observar que a pessoa ela vai o quê? Ela vai priorizar mais aquilo do que as coisas celestiais. E nós vamos entender, e eu acabei de citar o versículo a qual Jesus mesmo falou, a passagem, que o cristão que entregou a sua vida para Jesus, entregou sua vida a Jesus, a posição de conquista muda. É diferente de alguém que não é crente. Por quê? Quando a gente entregamos a nossa vida para Jesus, qual que é a posição correta? É buscar o reino dos céus. O que é buscar? Fazer a vontade de Deus, priorizar o nosso chamado, viver as coisas a qual Deus preparou para nós e automaticamente, através de nós servir a Deus com qualidade, Deus ele vai o quê? Acrescentando e melhorando a nossa vida também financeira. Deus abençoando no casamento, Deus abençoando no trabalho e assim por diante, porque a nossa confiança está nele. Nós entendemos que tudo que nós temos foi ele que deu. Foi ele que permitiu nós alcançar aquela bênção. Então, muito cuidado. Jesus mesmo disse que não há como você conciliar o amor excessivo ao dinheiro. Sabe por que eu te falo isso? Você lembra daquele jovem que veio diante de Jesus e falou, Senhor, como que eu faço para ser salvo? Jesus falou, guardar os mandamentos, não roubarás, não matarás. Falou, todos esses mandamentos eu tenho guardado desde pequeno. Jesus falou assim, agora pega o quê? Aquilo que aquilo que o teu coração ama mais do que tudo, vende e reparte ao pobre. Porque Jesus conhecia o coração daquele homem, daquele jovem. Jesus sabia que ele amava o dinheiro mais do que todas as coisas. E ele não conseguiu largar ali o apego ao dinheiro e acabou perdendo a salvação. Então, aqui já fica um alerta, cuidado com a ganância excessiva. Já vamos para o segundo subtópico, dizendo, tesouro da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma declaração, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e o tesouro da terra. O mestre mostrou que os bens materiais
não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e pode ser destruído pela traça, pela ferrugem e levado por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias. Todas as suas economias devido a uma quebra da bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Como afirmou o patriarca Jó: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá." Então nós vemos Jó, ele o quê? Mostrando que ele não tinha prioridade nos bens materiais. Os amigos de Jó tinham a percepção do quê? Que uma pessoa próspera era alguém abençoado por Deus. E uma pessoa que era pobre ou não tinha bastante riqueza era alguém que era desprezado por Deus. Essa era a visão que o povo judeu tinha, que a prosperidade estava entrelada à graça de Deus. E nós vamos ver que Jó ele entendia e ele conhecia ali também o seu íntimo com Deus, que ele era um homem íntegro, sincero, reto. E eu quero já deixar também mais uma passagem bíblica para enriquecer cada vez mais a sua aula, que está em Salmo 49, versículo 17, que diz: "Porque quando ele morrer, não carregará nada consigo, sua glória não descerá após ele." Salmo 49, 17 está falando de alguém que quando ele morrer, ele não vai conseguir carregar nada com ele para onde ele vai. Tudo aquilo que ele priorizou, que ele tanto correu atrás, vai ficar aqui na terra. Ele não vai conseguir levar o carro, ele não vai conseguir levar a sua casa, ele não vai conseguir levar aquele jogo de taças bonita, aquele jogo de vinho, ou depende daquilo que a pessoa tem amor, um jogo de tudo aquilo que ele mais ama, não conseguirá levar junto com ele ali para onde ele vai. Tudo ficará ali até o túmulo. E Eclesiastes também, no seu capítulo, o Eclesiastes 5 e seu verso 1, vai dizer assim, ó, 5:15, Eclesiastes 5 e seu versículo 15, que vai dizer: "Assim como nasceu do ventre de sua mãe, nu tornará, assim como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão." Então aqui nós entendemos que o tesouro da terra nada poderemos levar. Nada disso vamos poder levar quando a tampa fria fechar do caixão. Então, aqui o escritor dessa lição está querendo mostrar para nós, você aluno, você professor, que a verdadeira importância para o ser humano é as coisas celestiais, é aquilo que é eterno, aquilo que ninguém poderá tirar de nós. Subtópico 3, do primeiro tópico, vai dizer: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Diz assim, ó: Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam. Quem é? Abraão era rico, Isaac também era sucedido, Salomão era muito rico também, Jacó. E é importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada. Quando Jesus fez o milagre e sobrou ali, se não me engano, 12 cestos, né? Jesus mandou recolher os pedaços, tudo, para que nada se perca. Então Jesus ele não gosta de desperdício. Não é por causa que Jesus não quer que nosso coração esteja na riqueza que eu vou desperdiçar. Eu vou viver dissolutamente, sem
pensar no amanhã. Não é esse o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus quer alertar o perigo do amor excessivo à riqueza. A, é, a riqueza tomando todo o nosso coração, toda a nossa a nossa força, todo o nosso objetivo, entendeu? Então a riqueza não deve ser a nossa prioridade, ela é a nossa consequência. Quando nós servimos a Deus, amamos Ele, fazendo a tua obra e trabalhamos do nosso próprio suor, Deus vai abençoando, Deus vai acrescentando e vai dando tudo aquilo que nós precisamos. Salmo 23 é um dos salmos que vai falar muito sobre isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai continuar descrevendo: deitar-me em verdes pastos e assim por diante. Vai falar sobre o que? Do cuidado de Deus para aquele que confia nele, que tem a prioridade do seu reino dos céus. Aí vai continuar dizendo já no próximo parágrafo: o crente que conhece as sagradas escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus, que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Em relação ao bens material, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma era um e todas as coisas lhe eram comuns. Então, quando aqui nós vemos que precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma era um e todas as coisas lhe eram comuns. O que o escritor quer dizer? Que nós não devemos colocar o dinheiro acima de pessoas. Olha o que Tiago vai falar, algo maravilhoso sobre isso. Irmãos, Tiago, capítulo 2, seu verso 14, vai dizer assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã tiver as obras, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, versículo 15, cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aqui Tiago está falando a respeito de pessoas que, por amor ao dinheiro, ele vai visitar alguém que está precisando de ajuda, precisando de um recurso financeiro. Muitas vezes vai visitar alguém que está passando necessidade, com falta de alimento, não tem nada o que comer, e a pessoa vai lá, ora, fala: Deus abençoe, Deus vai entrar com providência, e sai com a carteira com mais de 2.000 reais, tem mais de 10 mil no banco, e não tem coragem de tirar ali um dinheiro para poder ajudar o teu irmão, porque ele ama aquele dinheiro mais do que as pessoas, e não é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E depois ele ainda melhora esse mandamento dizendo, em João, um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Ele amou de uma certa maneira que ele ainda entregou a sua própria vida a favor da nossa. Então o negócio é muito sério, cuidado com o amor ao dinheiro. Nós já vamos entrar já no segundo subtópico, a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo, primeiro subtópico. Tópico 2, subtópico 1. Nosso coração não pode estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo
como um mordomo de tudo que fizermos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel, segundo a Bíblia do Pentecostal, a injustiça e a cobiça, o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Olha o que Jeremias 17, versículo 9 vai dizer: o coração é enganoso acima de todas as coisas, desesperadamente perverso, quem pode conhecê-lo? Então, porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Nós temos que tomar cuidado com o amor, o coração ali na riqueza, porque foi o que Jeremias falou, que o coração nosso ele é enganoso. Às vezes nós achamos que a verdadeira felicidade se encontra em riqueza. Lógico que a riqueza pode facilitar algumas coisas, mas a verdadeira felicidade só vamos encontrar em Jesus. Existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus, e dinheiro, riqueza, nada vai preencher. Somente o amor e a presença de Deus pode encher. Provérbio 4:23, ele vai continuar dizendo assim, ó: guarda o teu coração com toda diligência, com todo o cuidado, e desesperadamente diligentemente, pois dele provém as questões da vida. Guarda o teu coração para que o dinheiro não corrompa, para que o desejo de ser próspero não tome o lugar da graça e da presença de Deus. Que o foco de ir morar no céu não seja deturpado pela necessidade de bens materiais. Então deixamos mais duas referências. Jeremias, seu capítulo 17, versículo 9, e Provérbios, capítulo 4, 23. Provérbios 4, 23. Então isso vai o quê? Agregar na tua aula. Se tem sido bênção já essa aula aqui, já vai compartilhando, escrevendo e deixando aqui um comentário. Creio que Deus vai enriquecer muito ali a tua aula amanhã. Estamos gravando um pouquinho atrasado pelo alguns contratempos que teve durante a semana, mas se Deus quiser, já a lição de número 11 vai sair quarta-feira. Então você que é inscrito, ative o sininho para que você receba todas as nossas aulas. Segundo, idolatrando a mamão. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. A juntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a mamão. Lembre-se de que a dedicação a um deste vai gerar o quê? A exclusão do outro. Pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que mamão pode oferecer, certamente suas espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Então nós vamos pegar aí, ó, a referência que eu quero já dizer aqui na parte aqui, ó, o conforto de bens que mamão pode oferecer. Nós vamos observar que Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto para ser tentado, em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, vai dizer, ó, novamente o diabo o levaram ao monte altíssimo e lhe mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele diz, todas essas coisas eu te darei se fazer o quê? Se prostrado me adorares. Se colocar eu em primeiro lugar, se eu sou a prioridade, eu vou o quê?
te trazer prosperidade. Isso o pai da mentira está dizendo. Nós sabemos que ele não tem nada, ele é pobre. Ele está condenado, ele sabe que o fim dele é a segunda morte, é lançado no lago de fogo e enxofre. Então ele tenta a todo momento tirar o foco nosso. Ele tenta mudar o nosso foco, que é Cristo. Então tem que tomar muito cuidado, porque o diabo, ele tenta de qualquer maneira nos laçar, nos envolver naquele desejo de ter prosperidade, naquelas coisas fantasiosas que muitas vezes a internet, aqueles influencers demonstram, né, que é possível ali você conquistar, e você ilude com aquilo e acaba se enrolando no laço do diabo. Estou dizendo que você não pode prosperar, mas tem que tomar cuidado de não abandonar as coisas de Deus, porque um dia você confessou com a tua boca, você declarou que você é propriedade de Deus. Então toma cuidado, que essa aula seja aula para despertar você, professor, você que é aluno também que vai estar assistindo essa aula. Então Deus continua te abençoando. Vai deixando um comentário aqui do que você está achando da aula, mas nos dando aí algumas dicas para nós cada dia mais melhorar, trazer cada dia mais aqui algo que vai abençoar tua vida. No subtópico 2, no tópico 2, subtópico 3, vai dizer: a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus apontava 3 erros cometidos pelos homens. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que sua mãe precisava, que tudo que a sua alma capítulo 2, subtópico 3, a riqueza é condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelos homens. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. E em segundo lugar, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. Irmãos, aqui Jesus está falando referente. Nessa passagem em Lucas capítulo 12, 3, ela fala daquela pessoa, daquele homem que ele estava preparando a sua riqueza, ele estava trabalhando e ajuntando em celeiro, procurando prosperidade, dinheiro, e naquele dia o próprio Deus disse: louco, hoje pedirá a tua alma. Isso que você guardado, para quem será? Você lembra que nós falamos que quando fechar ali a tampa do madeiro, nós não levaremos nada. Então, o foco em prosperidade excessivo não garante que você vai usufruir daquilo que você tem priorizado. Mas uma coisa eu te garanto que você vai usufruir, se chama buscar o reino dos céus. Glória a Deus. O reino dos céus, ele é algo que ninguém tirará de nós. Existe promessa para aqueles que permanecer até o fim. Não é aqueles que vai deixar ser capturado pelos prazeres dessa vida. Então tem que tomar muito cuidado com o prato, o manjar do inimigo. Glória a Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Irmão, cuidado. Às vezes você tem condição de ajudar alguém. A palavra de Deus vai dizer: aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Muitas vezes eu vejo na igreja um irmão passando necessidade, ou precisando de alguma coisa, um aparelho para o filho, ou precisando de alguma coisa, e muitas vezes nós temos condição de ajudar, nós negligenciamos ali o grito, o chamado do nosso irmão, e um dia nós vamos prestar conta dessa hipocrisia, né? Hipocrisia, porque a igreja, ela é conhecida ali em Atos pela sua união,
pela sua facilidade de repartir o pão com os demais, de viver ali as mesmas dores. A Bíblia vai dizer chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, ali fala do que? De comunhão também no momento de dificuldade. Nós temos que tomar muito cuidado. E nós vemos que uma pessoa convertida, ela não tem um amor excessivo a dinheiro. Um desses fatos, e a Bíblia mesmo vai testar, é Zaqueu. Um dia Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar, ele subiu ali na ave e Jesus viu ele, hoje convém pousar na sua casa. E após a salvação adentrar em sua vida, em sua casa, o que acontece? Ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 10 vezes mais. Ele perdeu o amor ao dinheiro. O foco dele agora era o quê? Era o reino dos céus. Tópico 3, vivendo aqui a quietude espiritual em Deus. Glória a Deus. Os males advindo dos... primeiro subtópico, os males advinham das preocupações. Então, tópico 3, subtópico 1. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente mamão que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência pode comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiadamente com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver o quê? Preocupado e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer assim, lançando sobre ele o que? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vemos a palavra de Deus dizendo o quê? Tudo aquilo que tira o nosso sossego, levar a Deus, confiar em Deus, fazer a nossa parte, que tem pessoas que pegam esse versículo de confiar em Deus e acha que ele não precisa fazer a parte dele. E não é essa a intenção do versículo. A intenção do versículo é falar o quê? Que quando nós fazemos a nossa parte, quando nós trabalhamos, somos fiel a Deus, Deus ele ajudará nós a vencermos todos ali as nossas preocupações, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Deus ele vai nos ajudar a resolver. Tem pessoas que acham que esse versículo está dizendo para ele ficar de braços cruzados, que Deus vai fazer tudo por ele. Não é assim. Então nós devemos fazer a nossa parte e Deus ele faz a dele. Então Deus ele vai nos ajudando, ele vai solucionando tudo que nós precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso rouba a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e a adoração a Ele. Vivendo sem inquietação. É difícil, irmão, viver sem inquietação, mas com Cristo é possível. No segundo parágrafo vai dizer, só podemos viver sem inquietação quando tomamos a consciência de que somos filhos de Deus, que seu cuidado é especial para conosco. Que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupação, se endivida, mente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas, que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois é quem cuida de nós. Glória a Deus. Deus, irmão, ele é o que cuida da gente. É ele que nos sustenta.
Às vezes nós se preocupamos tanto com o dia de amanhã e amanhã às vezes nem vamos acordar. Às vezes vai acontecer aquilo que Jesus falou, louco, hoje pedirá a tua alma. O que tens aí, para que será? O amanhã será para quem? Então nós devemos viver e confiar em Deus. Fazer a nossa parte e entender que Deus, ele nos ajudará nessas pelejas. Subtópico 3, tópico 3, subtópico 3, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado em aflições, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com todas as suas riquezas, se vestiu como qualquer uma deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornaram inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino dos céus e a sua justiça. Irmãos, reino mais justiça é igual Deus cuidando. Amém, meus irmãos? Então, quando nós buscamos o reino e a justiça de Deus, o resultado é Deus cuidando da gente. Glória a Deus. Já quero ir para a conclusão, já agradecendo aqui a sua presença. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se essa aula foi bênção para a tua vida, compartilha. Marca aqui aquele amigo, companheiro que é fã, que ama a EBD, para que ele possa estar conosco nas pré-aulas. Conclusão vai dizer: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino. Glória a Deus, não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus, Então nós somos aqui do canal Papo Bíblia e que Deus abençoe. Temos conteúdo aqui semanal sobre vários assuntos aí sobre a fé cristã. Então compartilha, se inscreva e Deus abençoe.